Começando a gravação do nosso encontro de hoje, sejam todas bem-vindas. O encontro de hoje é um tema que a gente já vinha conversando sobre. Sabe aquela situação que as pessoas têm muito assim, ai, que mulher não trabalhava, ah, que mulher não fazia nada, ou que mulher não tinha uma função. Hoje as mulheres têm, mas antigamente as mulheres não tinham uma função. As mulheres não trabalhavam. Que vocês acham sobre que elas trabalhavam, não trabalhavam, tinham função, não tinham função? O que vocês pensam sobre isso? O que vocês sabem sobre isso? Coloque aqui no chat para eu saber o que vocês sabem sobre isso. Porque eu vejo muito falando sobre isso, sabe? Que hoje a gente tem, antigamente a gente não tinha uma profissão, que hoje a gente faz, antigamente a gente não fazia, a gente só ficava em casa, a gente só era dona de casa. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham? Eliane, trabalhavam muito. Minha avó criou 9 filhos sozinha. Trabalhavam muito em casa. Perfeito. E é sobre isso que eu quero mostrar. Para a gente parar, porque por mais que a gente esteja nesse movimento de reconhecer, né, de reconhecer a mulher, de reconhecer o feminino, nós mesmos se desvalorizamos. Nós mesmos temos o poder de nos colocar para baixo. E aí eu quero contar para vocês qual a história da mulher no mundo do trabalho, para a gente sair dessa crença de que a gente não fazia nada, de que a gente só era dona de casa, de que se a gente só fazia filho, que a gente só cuidava de filho. Então, vou trazer para vocês perceberem o que dentro da história a gente tem sobre as mulheres. E aqui vocês vão entender muita coisa, mas muita coisa do nosso feminino e as crenças que nós temos em relação ao nosso feminino, as crenças que a gente tem de falta, as crenças que a gente tem de medo. Então, tudo vocês vão começar a compreender aqui. A gente vai falar do princípio, né, da mulher, da época que a gente era nômades, que a gente vivia em cavernas. Vou falar desde aquele princípio. Aí vou trazer da mulher norueguesa, que o grande salão é em homenagem às mulheres da Noruega. E aí depois a gente vai falar sobre a Europa, as mulheres da Europa, e até a gente chegar onde a gente está hoje, tá? Minha mãe que cuidava de dinheiro, ela fazia o dinheiro render muito, cuidava dos filhos, do campo. Perfeito. Então, bora lá. Vamos começar a olhar para tudo isso. Vou compartilhar aqui o nosso material para a gente se organizar. E depois a gente vai fazer um diagnóstico bem lindo. Bem lindo. Da dona de casa para a mulher nos negócios ou dos negócios, o caminho da mulher atual. O princípio. O que a gente precisa saber? A mulher sempre trabalhou. Não existe essa história que a mulher não trabalhou. E prover a família sempre foi compartilhado, desde a época que nós morávamos em cavernas. Desde aquela época, tudo era compartilhado. O homem ficava com a caça e a mulher a coletagem, coletagem de frutos e sementes. Então, o sustento, prover a família sempre foi compartilhado. Então não existe que eles faziam, elas não faziam, eles faziam mais, elas faziam menos. Todo mundo trabalhava, todo mundo colaborava com a família. Essa é a primeira crença que vocês têm que limpar da cabeça de vocês. Vocês às vezes escutaram algo sobre o feminino, sobre as mulheres. Desde os tempos antigos, as mulheres desempenharam papéis vitais na subsistência familiar e na comunidade, incluindo cuidar da casa, criar os filhos, preparar alimentos, cuidar do gado, entre outras tarefas. Durante a Revolução Industrial, muitas mulheres ingressaram na força de trabalho fabril, desempenhando papéis importantes na produção industrial. Então, desde sempre, a mulher trabalhou. Desde sempre, no cuidado dos filhos, ou na casa, ou com o gado, com os animais, com a coleta de sementes, frutos, sempre ela fez. Qual que é a responsabilidade do homem? A caça. Ele saía para caçar. Tanto que dentro da biologia, lá atrás, gente, quando eu estudei a genética, os homens, olha só que interessante, né?
É bem legal, quero ver se uma hora dessa eu volto a estudar tudo isso, porque eu volto a relembrar, porque na verdade tá tudo aqui dentro, às vezes eu esqueço. Mas vocês sabiam que os homens, eles têm a visão periférica, assim, periférica lateral, às vezes mais aguçada do que as mulheres, por causa da época da caça. Então ele tinha que ter uma visão periférica do que estava acontecendo ao redor, muito, muito aguçada. Aquilo era uma arma que ele também usava da visão dele. Então, isso foi se consolidando no corpo masculino e ele tem um movimento mais rápido de perceber coisas que estão acontecendo ao nosso redor do que nós mulheres, por causa do movimento de caça. É como se dentro da genética do homem isso fosse mais trabalhado, isso fosse mais evidente do que para nós mulheres, por causa da época da caça. Essa visão periférica era extremamente importante, coisa que nós mulheres não estávamos tão envolvidas nesse trabalho. Então a gente ficava num ambiente mais seguro, que era a área da coleta, que era a área do gado, que era a área dos animais, que era a área do coletar frutos. Então a gente não ficava num ambiente de tanto risco e não precisamos aguçar tanto a nossa visão periférica. Só uma dica não, né? Só uma informação para vocês. Vocês podem perceber que muitos jogadores de futebol, eles têm o olho para fora. Não sei se vocês conhecem pessoas que têm o olho para fora. Sabe o olho para fora? Essas pessoas, elas são incríveis nos esportes. Porque elas têm um processamento visual mais rápido do que o nosso. Então, pessoas que têm esses olhos para fora, elas veem mais do que nós que temos um olho convencional. A mulher na guerra. Eu trouxe da questão da Noruega, porque existem muitos livros e muita literatura que fala sobre isso, mas eu também trouxe um negócio que fala o contrário. Só para vocês aprenderem a pensar e a não comer as coisas com farinha. Então, aqui, olha só, mulher na guerra. Historicamente, as mulheres da Noruega não eram formalmente integradas nas forças armadas ou participavam diretamente das guerras. Essa aqui é uma literatura, mas existem muitas outras literaturas que contam que elas até mesmo tinham exército de mulheres, que não eram só homens que tinham exército, elas até mesmo tinham exército. E hoje a gente tem uma aluna que mora na Noruega, até um tempo atrás ela já veio aqui nas Secretas falar para vocês sobre a mulher norueguesa. Vamos ver se em algum outro momento eu trago ela para conversar com vocês. As mulheres na Noruega, elas são muito masculinas, muito forte o masculino delas. Sabe aquele linguajar que a gente fala, né? É como se ela tivesse um negócio no meio das pernas. Elas são muito masculinas, muito fortes. Por quê? Por causa do histórico que elas vêm vivenciando na vida delas. Então, algumas literaturas. E aí, isso é muito bacana. A gente aprender a ter senso crítico, a verificar várias histórias, a verificar várias literaturas. Então, essa aqui fala que a mulher, não necessariamente ela estava na guerra, mas a gente sabe que existem exércitos que eram somente de mulheres nos países escandinavos, tá? Aí ele fala que durante a Segunda Guerra Mundial ela teve um papel na guerra e que elas desenvolviam atividades como trabalhando como mensageiras, espiãs, enfermeiras clandestinas, em outras funções de apoio. Isso aqui vocês sabem que elas se envolviam bastante, né? Quem assiste filme, coisa, pode ver. Muitas mulheres eram espiãs, muitas, porque era a forma que eles encontravam de inserir alguém do meu clã no outro clã inimigo. Então, eu queria saber o que eles estavam tramando, eu queria saber o que eles estavam fazendo, né? Eles enviavam mulheres, essas mulheres entravam nesse movimento como uma espiã, mas na verdade ela entrava como uma namorada, como uma esposa de alguém, uma mulher que se deitava com outros homens para conseguir informações para trazer para o exército de cá. Então, é muito comum isso acontecer. Em Israel, as mulheres participam da guerra. Então, assim, o que eu estou trazendo aqui para vocês é para a gente sair dessa coisa de que, ai, coitadinhas, ninguém faz nada, a gente sempre foi dona de casa, a gente só cozinhou a vida inteira. Meu bem, talvez tua avó cozinhou,
mas as outras não cozinharam. As outras estavam na guerra. E tem mais coisa que eu quero trazer para vocês. A gente precisa sair desse lugar de coitadismo que a gente entra, porque como eu disse, a gente quer se posicionar, mas a gente faz de uma forma muito que acaba nos derrubando. E aí nós temos as mulheres viúvas de guerra. Assim como as viúvas em geral, vivenciavam uma série de desafios e dificuldades após a perda de seus maridos durante o conflito de guerra. Suas circunstâncias variavam dependendo do contexto histórico, cultural e econômico em que estavam inseridas. Aqui estão alguns exemplos e experiências que elas viviam. Então, aqui, não era fácil para ninguém. Não era fácil para quem tinha marido, porque o marido ia para a guerra. Não era fácil quem perdeu o marido, porque estava sozinha. No fundo, essas mulheres passavam muito tempo sozinhas. E vocês têm que tomar consciência disso. Sozinhas, cuidando de tudo. Olha que loucura, gente. Se vocês pararem para pensar, que tensão, que estresse que elas viviam. Porque eles mais ficavam fora, vivenciando e explorando outros ambientes do que dentro de casa. O que aconteceu com as viúvas de guerra? O que acontecia com elas? Viviam perdas emocionais. A perda do marido em um contexto de guerra poderia ser emocionalmente devastadora para as viúvas, especialmente se não houvesse um apoio adequado para lidar com o luto. Assim como existiam os casamentos agendados, também existiam pessoas que se amavam. E independente do casamento ser arrumado ou não, ela poderia ter algum tipo de sentimento por aquela pessoa. Então imagina teu marido ir para a guerra e nunca mais voltar. A dor disso tudo. E aí, o que acontece com as mulheres de hoje? A frieza em relação às relações. A frieza em relação aos homens. Então, quando você vive hoje o teu processo de frieza em relação às relações. Ai, Mara, eu não consigo me envolver. Ai, Mara, eu não consigo amar. Ai, Mara, eu não consigo me entregar. Porque que acontece? O que acontece se eu me entrego? O que acontece se eu me envolvo? Eu posso perder. E se eu perder, o que vai acontecer comigo? Profunda dor. Então eu nem me envolvo. Então, quando vocês começam a perceber que talvez eu viva essa frieza nas relações, porque no fundo eu tenho medo de perder, no fundo eu tenho medo de sofrer, não é dessa vida, meu amor, não é de hoje. É a dor que todas as mulheres dentro do teu sistema carrega. É a história que está aí dentro de você. E você é simplesmente um reflexo. E se você não olhar para isso, isso vai continuar a existir. Se você não toma consciência disso, isso continua a permanecer. Estão me entendendo? Coloque aqui no chat se estão me entendendo, está fazendo sentido. Então, aquilo que você vive hoje não é de hoje. Não é de hoje. É de muito tempo. De muito tempo. De muitas histórias. De muitas dores. Olha só, desafios financeiros. Muitas viúvas enfrentavam dificuldades financeiras significativas após a morte dos seus maridos, especialmente se suas famílias dependessem do sustento dele. Vamos supor que ele já não estava mais lá, morador de caverna, ele tivesse, sei lá, uma serraria. Se esse homem não volta mais, ou eu aprendo a fazer esse negócio, ou algo vai acontecer. Isso poderia ser agravado em tempos de guerra, quando os recursos eram escassos. Gente, estive na Europa recentemente. Não tem comida. Não tem comida hoje. Imagina naquela época. Na Escócia, a única coisa que dá bem é aveia. Então, tudo tem aveia. Toda comida tem aveia, porque eles não conseguem plantar nada naquele chão, não tem nada naquele chão. As frutas não chegam lá e quando chegam são estragadas, estão podres, estão machucadas. Eles não conseguem hoje, em 2024, ter uma alimentação que nós temos aqui. Imagina na época de guerra. O quanto essas mulheres sofriam, o quanto essas mulheres passavam desafios para se alimentar, para alimentar os seus filhos.
E aí, qual que é a crença que a gente criou disso? Qual que é a crença que a gente criou disso? Consegue ler aqui? Hoje eu não dependo deles. Porque se eu depender deles, ele pode morrer, ele pode ir embora e eu vou ficar na mão. Quem tem essa crença de que não depende, não pode depender deles? É isso, gente. Então, eu quero que vocês compreendam que tudo aquilo que está aí dentro de vocês, aqui dentro de nós mulheres, não é do aqui e do agora. Não é dessa vida. Não é dessa vida. É das suas gerações anteriores. Então, porque se consegue entender, Bruna, se você depender, ele pode ir embora. E eu vou passar por necessidades, eu vou passar por dificuldades. Então, antes de eu viver minha dor, eu não dependo. Essa é a minha zona de segurança. Então, mulheres que são frias em relação aos homens, perda emocional em relação ao masculino em vidas gerações anteriores. Mulheres que não querem depender de forma alguma de homens, eu preciso que vocês compreendam, ela não tirou isso do nada. Ela não decidiu hoje que ela não vai mais depender de homem nenhum. Isso está profundamente dentro dela, dentro das células dela, e ela não consegue fazer diferente. Porque talvez o sistema familiar dela passou por desafios gigantescos com a perda dos homens em guerra. Gente, isso é demais da conta de profundo. Demais da conta de profundo. Essa aula, eu decidi hoje de manhã que ia dar essa aula. Eu preparei hoje à tarde, esse material. E aí agora, antes de entrar aqui com vocês, eu estava revisando o material. Aí eu já tive uma ideia alucinada. Eu tenho muito forte, foi meu pai que colocou essa crença em mim. Pode ser teu pai, mas você já tem esse negócio dentro de você. Eu quero que vocês entendam que ninguém coloca crença em ninguém se você não tem experiência. A crença, ela só se manifesta se você tem experiência dentro das tuas células. Se você não tem experiência nenhuma, memória nenhuma disso, isso não se manifesta na sua vida. Exatamente, tenho medo de perder, eu não quero depender, mas eles não estão dando conta nem deles. Precisava ouvir isso hoje. E aí, vocês estão sabendo que a gente vai fazer o nosso evento em novembro. 15 e 16 de novembro? Me confirme se é essa data. 15 e 16 de novembro. 15 e 16 de novembro em Foz do Iguaçu. E, meus amores, já coloquei na pauta que a gente vai trabalhar esses conteúdos no evento de Foz do Iguaçu. Essas memórias que vocês trazem de vidas, de gerações anteriores de guerra. Então, a gente vai trabalhar todas essas memórias. A memória da frieza que você tem hoje em relação aos homens. Não consigo me envolver, não consigo me amar. Ai, Mara, ele podia ir embora hoje. Meu Deus do céu, se ele fosse embora, seria uma bênção na minha vida. Eu ia agradecer. Sabe essa coisa que a gente tem? Não consigo me envolver com ninguém, não consigo amar ninguém, Mara, eu não quero depender financeiramente de nenhum homem. Mara, eu não consigo olhar para isso, não consigo viver essa experiência. Nós vamos trabalhar todos esses conteúdos lá. Se organizem para estar comigo nesse evento. Vai ser trash. O pessoal que estava comigo em Bonito já começou a viver a profundidade de onde a gente está chegando com os nossos eventos. A gente viveu algo que eu não tenho como explicar para vocês o que a gente trabalhou no nosso último evento, mas quem estava lá sabe a experiência que foi, e eu quero trazer para vocês essa experiência em novembro também. Linda, Pri, se sinta acolhida, tá? Se sinta acolhida. A Suzana linda estava no evento transformador, transformador. Por mais que a gente fale, a gente nunca vai conseguir explicar o que a gente vive no evento. As mulheres viúvas de guerras, responsabilidades financeiras. As viúvas frequentemente assumiam a responsabilidade de cuidar dos filhos sozinhas, o que poderia ser especialmente desafiador durante períodos de guerra, quando as condições de vida e segurança poderiam ser precárias. Vocês sabem que na época de guerra, a segurança não era. Elas eram violadas muitas vezes, as mulheres eram violadas muitas vezes. Vocês sabem disso, né? As viúvas, as mulheres, elas eram violadas, o seu corpo era violado.
Aí, olha só que interessante que a gente precisa perceber. Então, quando eu fico sozinha, eu já vou falar mais sobre isso, mas quando eu fico sozinha, os homens, eles podem ser agressivos ou perigosos. Essa é uma crença que nós temos dentro de nós. Estar sozinha me coloca em risco. Essa é uma outra percepção, um outro tipo de crença que a gente pode ter. Porque quando essas mulheres ficavam viúvas, ficavam sozinhas, elas, além de passar por todos os desafios, elas tinham essa situação. Condições de vida e segurança poderiam ser precárias. Ficar sozinha é muito perigoso. Assim como tem mulheres que têm a crença de que estar com eles é ruim, tem mulheres que têm a crença de que ficar sem eles é muito perigoso. Daqui vem essa crença, tá? Daqui vem essa experiência. Lá atrás, minhas gerações anteriores ficaram sozinhas e foram violadas pelos homens. Então, o homem dentro da minha célula, ele pode ser perigoso. Só que ao mesmo tempo, meninas, é uma loucura, porque ele se torna um mocinho vilão. Então, ao mesmo tempo que se eu tenho um homem, ele vai me proteger, ao mesmo tempo, se eu não tenho um homem, um outro homem vai me violar. Vocês conseguem entender que a mesma personificação, um homem, ele pode ser visto das duas formas? Preciso que vocês compreendam isso. Deixa eu ver vocês. Conseguiram entender? Da mesma forma que o homem me protege, o homem também me agride. Então, o que que eu começo a fazer dentro de mim? Uma guerra interna em relação ao masculino. Ao mesmo tempo que eu quero o masculino, que eu sinto que ele pode me proteger, que ele pode cuidar, que ele pode evitar que um outro homem seja agressivo comigo, ao mesmo tempo, esse homem vai embora, esse homem me deixa. Sabe aquelas mulheres, eu já atendi várias mulheres, que ficaram viúvas e que se encontrasse o marido ia matar ele porque ele deixou ela sozinha? Sabe? Essa raiva, gente, isso ó, tem de montes. Então, assim, ao mesmo tempo que ele me protege, ao mesmo tempo que ele me cuida, ele foi embora. Eu fico putaça com ele, eu fico com muita raiva dele. Quem trabalha em hospital, ou já trabalhou em hospital, já viu muito disso. Cara, as viúvas querem matar. Umas dão graças a Deus e as outras querem matar de novo, porque ele largou ela e ele deixou ela na mão. E a outra situação é então ele vai embora, fico chateada com ele, fico com muita raiva dele, mas ao mesmo tempo, a mesma personificação do masculino me viola e me machuca. Gente, é uma guerra interna em relação aos homens. Ao mesmo tempo que eu quero você, o homem me protege, o homem cuida de mim, ao mesmo tempo, o homem me viola, me machuca, me abandona. Então, um dia eu quero me casar, no outro dia eu já não quero mais. Um dia eu acho que os homens são bons, no outro dia eu quero mandar todo mundo para o inferno. Essa dualidade. Então, ao mesmo tempo que eles são mocinhos dentro de nós, eles são vilões dentro de nós. Mulheres que vivem esse histórico, mulheres que vivem essas percepções, elas estão nessa dualidade. Então, ao mesmo tempo que ele cuida de mim, a mesma personificação, o mesmo masculino me machuca e me derruba. E aí é a guerra interna. Todo mundo entendeu? E aí, essa guerra interna que eu tenho em relação ao masculino, e eu não consigo explicar para ninguém. Eu não consigo dizer para ninguém. Um dia eu quero matar todos eles, no outro dia eu quero alguém. E aí fica nessa dualidade e ficam nesses processos, tá? Bruninha, lindona, tá escrevendo aqui. Olha só, olha a Tati. Entenderam? A Tati vive exatamente essa crença. Eu já quis me separar, mas fiquei com medo de ficar sozinha. Porque pode ser perigoso eu ficar sozinha. Então eu fico com ele. Gente, é uma loucura interna. Eu já falei para vocês que a secreta é uma sala de psicanálise. É, é uma loucura interna, é uma dualidade muito grande. E aí, quando a gente começa a se dar conta de tudo isso, imagina alguém, nós trabalhando isso no presencial. Vocês não têm ideia o que vai se mostrar.
Vocês não têm ideia o que vai acontecer. Bora lá. Estigma social. Em algumas culturas, viúvas podiam enfrentar estigma social, serem marginalizadas até após a morte de seus maridos, o que poderia tornar ainda mais difícil para elas reconstruir suas vidas. Então, até hoje ficar sozinha, aqui tem um não, mas é um sim. Até hoje ficar sozinha é interessante. E aí é o que eu acabei de falar. Então, o que que acontece? São mulheres que foram marginalizadas na sociedade. Quem aqui já se separou e sentiu que foi excluída? Vocês ou já conhecem alguém, ou vocês já excluíram alguém. Se vocês não foram excluídos, vocês já excluíram alguém. É extremamente comum. Mulheres sozinhas não são bem-vindas. Mulheres separadas não são bem-vindas. Mulheres viúvas não são bem-vindas. Quando meus pais se separaram, nós fomos excluídos da família. Por quê? Porque nós não éramos bem-vindos, porque nós éramos uma ameaça para quem estava casado. Porque a gente rompeu uma bolha que todos os casados estavam mantendo. Gente, é extremamente. Olha só, me separei e fui excluída da igreja, exatamente. Solteiras não são bem-vindas, exatamente isso. É exatamente isso que essas mulheres viviam lá atrás. Eu também fui, me sinto como ameaça, separada 2 vezes, difícil e não gosto de ficar sozinha. Então, vou voltar aqui para vocês. Essas memórias que vocês trazem não são só de vocês. Estigma social. Então, essas mulheres, elas não eram bem-vindas na sociedade quando elas ficavam viúvas, quando elas ficavam sozinhas. Então, ao mesmo tempo que eu desejo ficar sozinha porque ele me magoou, porque ele me machucou, porque ele me mandou, porque ele foi embora, porque ele me deixou na mão, ao mesmo tempo eu sou marginalizada na sociedade. Então, ao mesmo tempo, e aí fica aquela dualidade de novo. Ao mesmo tempo que eu quero um marido, quero um homem, eu quero um companheiro, eu também não quero. Porque ele me deixa, porque ele me abandona, porque eu vou ficar sozinha de novo. Então, novamente, todas essas memórias não são memórias totalmente de vocês. Essas memórias vêm das ancestrais de vocês, das pessoas que viveram lá atrás. E vocês sabem, todas nós somos de origem europeia. Todas nós. E essas mulheres que eu estou falando aqui são mulheres da Europa. Então, dentro da sua ancestralidade, elas viveram essas dores. Então, as dores que você traz não é só delas, não é só sua, são delas também. E a gente precisa se dar conta disso. Não sou bem-vinda, Oliana, e mantive a maioria dos relacionamentos porque não sabia lidar com isso. Meu cunhado faleceu e minha cunhada foi totalmente excluída dos círculos de amizades. Ela quase pirou. E até hoje estou sozinha. 24 anos separadas, me dei conta que se tiver alguém, vai sofrer novamente. É exatamente isso. É como se a pessoa fosse me abandonar. Então, antes que você me abandone, antes que você me deixe de novo, eu nem me envolvo. Eu não me envolvo com ninguém. Só que vocês precisam compreender que isso não é só um conteúdo de vocês. É um conteúdo extremamente profundo, que está dentro das células de vocês e que vem das ancestrais de vocês, de todas nós. Todas nós temos algum tipo de conteúdo ali. Tudo certo? Tudo certo até aqui? Sim, sim, sim. Perfeito. Já vão verificando quais são as crenças que vocês têm aí dentro de vocês, tá? Então, só para a gente fazer um resuminho aqui, frieza em relação aos homens, pode vir das viúvas de guerra. Não querer depender deles hoje pode vir das viúvas de guerra. Considerar o homem um vilão, uma pessoa agressiva, pode vir das viúvas de guerra. E viver essa história de que, ele é bom, mas ele também é ruim, ele é bom, mas ele também me abandona, bom com ele, pior sem ele, pode vir das viúvas de guerra. Acesso a recursos e apoio.
Em muitos casos, as viúvas de guerra dependiam de programas de assistência social quando existia, né? Porque às vezes nem existia isso. Organização de caridade aqui existia nas igrejas, tá? As igrejas, as irmãs, as freiras tinham muito esse movimento. O apoio de suas comunidades locais para sobreviver e sustentar sua família. Qual é a crença que vem dessa experiência aqui? Não vou depender de ninguém, porque lá atrás eu comi o pão que o diabo amassou. Porque eu fiquei sozinha, eu dependi de morar na casa de pessoas, eu dependi de organização de caridade, eu dependi das freiras, eu dependi da comunidade, eu não tinha para onde ir. Então a crença que eu tenho hoje é: não vou depender de ninguém. Gente, isso é extremamente profundo dentro das nossas células e isso move você. Embora as viúvas de guerra enfrentassem desafios significativos, muitas demonstravam resiliência e determinação para reconstruir suas vidas e garantir o bem-estar da sua família, apesar das adversidades. Então, quem disse que a gente fazia nada, que a gente só ficava cuidando de criança, que a gente só ficava cozinhando? Conseguem perceber, gente, o quanto era difícil? O quanto era uma vida sofrida, de muito trabalho, de muita dor. Era tão sofrido ir para a guerra que os homens iam, não era nada fácil ir para a guerra, quanto ficar em casa, gente. Era desafiador, era sofrido para todo mundo. Então a gente tem que parar com essa coisa de que, ai, a vida deles é mais fácil, a vida deles não sei o quê, a minha não sei o quê. É difícil para todo mundo. É desafiador para todo mundo. E uma coisa que nós precisamos compreender é que não existe igualdade. Não existe, nunca lutem por igualdade, porque não existe igualdade. Existe unidade. Eu ser reconhecida dentro da minha unidade. Mas não existe igualdade. Mara, por que não existe igualdade? Eles nunca vão conseguir fazer isso. Porque o simples fato do cérebro humano ser diferente. As mulheres têm um tipo de cérebro, os homens têm outro tipo de cérebro, nós temos um tipo de comportamento, os homens têm outro tipo de comportamento. Não existe igualdade. A gente tem que sair desse lugar. Essa não é a luta que vocês devem lutar, porque nunca vai chegar nisso. Porque nós não somos iguais. Nós nem pensamos iguais, nosso corpo não é igual, não tem nada de igual. Lutem por unidade, por nós sermos respeitados por quem nós somos, mas não por igualdade. Essa é uma das crenças que eu tenho. Hoje estava dirigindo e me peguei pensando que as pessoas que têm alguém precisam prestar contas de onde vão quando querem sair. Soninha, beijo. Mara, isso é muito forte em mim. Meus avós vieram da Polônia depois de 2 guerras. Gente, a Polônia, se vocês acham que a Escócia é complicado, a Polônia é pior. É mais complicado ainda. Para vocês terem ideia, muitos poloneses moram na Escócia, porque a Escócia é melhor do que a Polônia. Só para vocês sentirem o grau da coisa. Na Polônia é frio, é muito mais frio. Tem muito mais restrição de alimentos, tem muitas dificuldades. É muito, muito frio. A condição ambiental é péssima lá. Então eles vêm para a Escócia que eles acham melhor. E a condição da Escócia não é nada boa, mas eles já acham melhor. Lá na Escócia eu lembro que era aquele vento de freezer. Aquele frio do freezer era o vento da Escócia. E lá na Polônia é mais frio ainda. Então, só para vocês entenderem o grau da dificuldade, gente. Meus avós vieram da Polônia depois de 2 guerras. Meu avô foi soldado, passaram por várias prisões e viram coisas horríveis. E Ana, todos esses conteúdos estão dentro das tuas células e da tua tipagem sanguínea. Quando a gente estuda células, o que acontece, gente? Assim como você vai fazer um exame de sangue e aparece tudo que tem no teu sangue ali no exame, é a mesma coisa das tuas células. A gente consegue encontrar nas nossas células memórias de, eu vou colocar até 7, mas nunca é isso. Mas geralmente 7 gerações atrás de você.
memórias de guerra, de viuvez, de dor, de passar fome, aquela loucuragem toda. Polônia, descendentes de poloneses, meus amores, vocês precisam orar por eles, agradecer, porque foi muito difícil, muito difícil. A Sheilinha, me pergunto por que escolhi um homem que sempre viajou muito e eu ficava sozinha. Hoje ele não viaja tanto, mas uma viagem para São Paulo, 1 ou 2 dias, já me deixa em outro estado. Fico bem diferente, ativa algo em mim. Quando eu ficava semana sozinha com as crianças, faz total sentido agora. Exatamente, Sheila. Porque não é um conteúdo só teu, não é um conteúdo só dessa existência. Existe essa dor dentro das mulheres do teu sistema familiar. Sheila, vai para Foz para a gente trabalhar isso, tá? Tenho descendência polonesa. O Brasil é o céu. Gente, o Brasil é. Agradeçam. Quem diz que quer sair do Brasil, agradeça estar no Brasil. É a coisa mais linda que nós temos aqui. Muita prosperidade, muita abundância. A gente vive bem, bem por demais da conta. A gente não tem aquelas loucuras de ambiente. E não tem nada disso. Eu também sou descendente, a Terezinha. A Ana nem consegue assistir filme de guerra. A Pri, Ana, eu também. Tudo que é de guerra eu passo mal. Sou descendente de Polônia, Itália. Meus avós vieram da Ucrânia. Quem que vai pro evento conosco em novembro? Quem vai conosco pro evento em novembro? Contem. Já vou antecipar para vocês, tá? Já se organizem. A gente vai abrir as primeiras inscrições, o primeiro lote, por 597. R$ 597. Nunca vendi por esse valor. Mara, por quê? Para vocês terem a possibilidade de estar comigo. Quem nunca teve num evento comigo, quem nunca teve, nunca pôde viver essa experiência, se organizem para ir, tá? Ana, coloca o link do suporte, já chamem o suporte, já peça para o suporte garantir a vaga de vocês nesse valor promocional. 597 vai ser o primeiro lote, para vocês já comprarem o primeiro lote e pagarem um valor super em conta. E lembrando que vocês podem fazer de várias formas. Por exemplo, pode passar no cartão de crédito, pode pagar no boleto, porque até lá no evento você já pagou todo o evento, toda a tua compra, tá? Então você pode pagar no cartão de crédito, pode pagar no boleto, pode pagar no Pix, no jeito que vocês quiserem. Mas já adquiram e aproveitem um valor promocional para vocês, tá? E aí vai ser 15 e 16 de novembro em Foz do Iguaçu e a gente vai trabalhar todas essas experiências. Tudo isso nós vamos trabalhar no evento presencial. Essas memórias de guerra que vocês trazem, essas crenças que estão aí dentro de vocês, tá? Então se organizem, clique ali no link do suporte e já peça para as meninas reservarem a vaga de vocês, já faço a aquisição para aproveitar o valor promocional. Já tem hotel? A gente tá entre 2 hotéis. Eu só tô aguardando a gente finalizar uma coisinha ou outra, mas acredito que até o final de semana a gente já fecha o hotel e a gente já passa para vocês qual hotel será, tá? Confiem no hotel. A gente sempre pega hotel bom. Lá em Foz, a gente já ficou num hotel maravilhoso, a gente tá tentando ficar no mesmo hotel. Meus bisavós vieram da Alemanha e a nossa família, eu percebi que as mulheres devem tomar a frente, se sentem e sentem um abandono. Exatamente isso, Maria. Deixa eu voltar aqui, trazer para vocês. Quero falar sobre as mulheres, né? Eu coloquei aqui as mulheres em Portugal, porque o que que acontece? A gente vê muito, muito, quando a gente vai para Portugal, quem já foi para Portugal, as mulheres em Portugal, elas têm uma dor no olhar delas. Quando eu estive em janeiro lá, a gente esteve num evento lá e a gente foi trabalhar o feminino delas. E o feminino no chão. Como disse uma das nossas alunas lá, não tem feminino. Não tem feminino. Por que que não tem feminino, meninas? Porque é muita dor. Muita história de dor. O que que acontece? Os portugueses, eles foram os maiores, os mais ricos do mundo. Eles, tudo que era lugar, eles tinham posses, eles tinham terra em tudo. Para esses portugueses terem lugar e posses em tudo, o que que aconteceu? O que aconteceu com o país? Me conta, quem coloca aqui no chat?
que aconteceu? Para esses homens terem terras em todos os lugares, para onde eles iam, eles conquistavam, eles tinham terra. O que aconteceu? Quem lembra? Quem saca o que aconteceu? Quem escreve no chat? Quero saber se estão antenadas aí, com as antenas ligadas e na presença. Ninguém vai responder no chat, gente. Muitas guerras, confronto, matança? Não, não. O que aconteceu com as mulheres? Exatamente, Cris. As mulheres ficaram todas sozinhas. A vida toda, meus amores. Porque esses homens estavam a vida toda viajando. Eles não ficavam em casa, meus bem. É exatamente isso. São mulheres de profunda dor. Profunda dor. Marido sempre fora. Isso quando voltava, se não eram viúvas. Elas tinham que fazer tudo sozinhas, sustentar famílias, cuidar dos filhos, ter alimentação e se protegerem. Eles deixavam meia dúzia de homens para cuidar do país inteiro e eles iam embora. E elas tinham que guerrear. Então, de novo, aquela história de que ai, nós ficávamos cozinhando com a barriga atrás do fogão. Meu bem, quem fala isso não sabe de história. Quem fala isso não conhece o que realmente aconteceu. Então, essas mulheres, nós fomos trabalhar o feminino delas em janeiro. Não tem feminino. Profunda dor. Profunda dor. É no chão o feminino delas. Complicadíssimo. Elas têm um olhar de dor. Elas têm um rosto de dor. E olha que elas estão assim, no processo. Elas estão buscando se curar, elas estão buscando, sabe, se desenvolver. Mas são mulheres de profunda dor. E por que eu falei de Portugal? Porque são os homens que mais viajaram, que mais conquistaram tudo. Hoje se eu não me engano, acho que é o país menor da Europa, eu não sei se é o menor ou um dos menores. Hoje, assim, tem quase nada. E aí existe aquela coisa. Existe crescimento dentro da ordem. Dentro da ordem existe crescimento. Eles foram tomando tudo, sem ordem, sem essa organização, e eles foram perdendo tudo. Então, hoje, assim, eles não têm nada, eles só têm o que eles são lá, que é desse tamanhico, e, enfim, em outro momento a gente fala sobre isso. Mas só existe crescimento na ordem. Quando você cresce derramando dor, derramando sangue das outras pessoas, em algum momento você vai cair. E eles cresceram derramando muito sangue, trazendo muitas dores, colonizavam o mundo, colonizavam tudo que eles podiam colonizar e foram perdendo tudo. Esses próprios sítios, né, e foram se tornando independentes e foram lutando contra eles. Eu quero ver se em algum momento, gente, eu trago minha mãe para falar. Minha mãe é professora de geografia, ela é maravilhosa para contar tudo isso para vocês, sobre a história, sobre o que acontecia, porque às vezes até eu comento assim com eles, ai, mas Dom Pedro não sei o quê. Por exemplo, eu falei esses dias para o Oscar, o marido da minha mãe também é professor de geografia, e aí eu falei, né, que Dom Pedro tinha uma afeição pelo Brasil. Aí ele falou: ah, não é bem assim, existem interesses por trás disso e muitos interesses. Então, quero ver se em algum momento ela vem. A minha mãe é bem, por mais que ela é professora, ela é bem no mundo dela, mas quero ver se em algum momento ela vem e contar essas curiosidades para vocês. Então, o que aconteceu? Por que eles perderam tudo? Tipo, tomaram posse de tudo e perderam tudo. Qual o movimento que acontecia nesses lugares que eles foram perdendo? E a maioria de nós também somos descendentes de portugueses. Então, em algum lugar, tem um sangue português aí dentro, porque nós somos descendentes da Europa e Portugal está lá na Europa e eles que nos colonizaram. Então, meus amores, eles estão aí, dentro de você. E essas mulheres todas machucadas estão aí, dentro de você. Esses dias que eu falei sobre a volta da Europa, né? Não sei se vocês assistiram a aula, e eles têm hoje em dia, assim, é muito brasileiro que mora em Portugal, então eles têm algumas ressalvas, né, em relação a isso. Obviamente, é natural, eu consigo totalmente compreender eles.
E aí eles falaram, né: "Cheio de brasileiros, tem brasileiro para todo lugar aqui". Aí a minha guia falou o seguinte: "E lá no Brasil é cheio de português, sabia?". Entenderam? Sim, gente, eles que vieram pra cá. Aí ele ficou mudo, porque a gente tem essa mania de não se defender, de não falar, de engolir a seco, de dizer que sim, nós somos todos loucos que ficamos indo pra Europa, mas não conseguimos entender que eles estão todos aqui. Então, só para vocês perceberem. Então, bora lá, vamos voltar a falar aqui das mulheres portuguesas. Então, muitas dores, viveram muito sozinhas, guerreavam sozinhas, tinham que proteger o país sozinhas. Trauma emocional, mulheres que viveram durante períodos de guerra podem ter sido expostas a eventos traumáticos, como perda de entes queridos, violência, separação familiar, deslocamento ou separação, quando vocês sofrem, quando alguém se separa, resultando em traumas emocionais que podem persistir ao longo da vida, que eu já falei para vocês, que não é só de vocês, que é todas elas que estão aí dentro de vocês. Memórias coletivas, experiências de guerra deixam uma marca na memória coletiva de uma nação. As mulheres muitas vezes são guardiãs dessas memórias, transmitindo histórias e ensinamentos sobre os eventos do passado. Por que as mulheres são guardiãs? Porque nós sobrevivemos. Os homens, a maioria, morreu. Já não estão mais aqui para contar a história das guerras. E aí, quais são as memórias que a gente traz? Medo de faltar comida, porque na época de guerra não tinha nada para comer lá na Europa. Não, eles não são abundantes em comida, tanto que é feio você deixar comida no prato, é um desrespeito você deixar comida no prato. Por quê? Porque eles não têm abundância de comida, você não pode deixar comida no prato, você precisa comer o que você pediu. Então a gente traz esse medo de faltar comida, medo de perder, porque a gente perdeu casas, a gente perdeu território, a gente perdeu pessoas, a gente perdeu tudo. Então eu tenho muito medo de perder. Hábito de guardar tudo, porque a gente perdeu tudo, então agora eu guardo tudo, porque, meu Deus, se um dia eu precisar, eu vou ter. Então, todas essas crenças a gente traz. E tudo isso não é só seu. É isso que eu quero que vocês compreendam. Impacto socioeconômico. As guerras podem ter efeitos duradouros na estrutura socioeconômica de um país, afetando o acesso das mulheres à educação. Então, naquela época que tinha as guerras, essas mulheres não conseguiam estar num bom trabalho, elas não conseguiam trabalhar, elas não conseguiam dar educação para os filhos, eles não tinham saúde, eles não tinham bem-estar, eles não tinham nada. Novamente, comiam o pão que o diabo amassou. Papel das mulheres na reconstrução pós-guerras. Após períodos de guerra, as mulheres muitas vezes desempenham um papel fundamental na reconstrução das comunidades e na reconciliação nacional, porque os homens morreram em guerra. Então, elas tinham que construir casas, construir comunidades, construir cidades, seja através do trabalho de assistência humanitária, ativismo político, liderança comunitária, as mulheres podem ser agentes de mudanças positivas na sociedade. Então, novamente, se um dia alguém falar que as mulheres não sei o quê, que não sei o quê, pelo amor de Deus, não aceite. Nós não somos coitadinhas, nós não ficávamos cuidando de criança, nós não ficávamos cozinhando, nós não ficávamos tomando chimarrão na frente de casa. Meus amores, o negócio é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. E eu quis falar aqui também. Sim, a Bemo notando que tem guardado bastante coisas. Eu quis falar aqui também para vocês sobre a mulher bruxa na história, porque isso também é um trabalho. A cura era um trabalho, elas curavam, só que elas eram vistas como algo muito estranho. A história da mulher na bruxaria é complexa e multifacetada, abrangendo séculos e mitos, estereótipos, perseguições, resistência. Aqui está o resumo. Então vamos lá. Origens antigas. A associação entre mulheres e práticas de cura, magia e espiritualidade remonta às sociedades antigas, onde as mulheres frequentemente ocupavam papéis de sacerdotisas, curandeiras e detentoras do conhecimento espiritual. Por que elas eram marginalizadas, caçadas e sei lá o quê? Porque era um conhecimento que os homens não tinham. Eles não conseguiam entender como que ela fazia um chá e ela curava.
Como que ela pegava uma planta e colocava dentro do quarto aquela planta e a pessoa melhorava? Eles não conseguiam entender. Então, para eles, isso eram forças espirituais, forças fora de contexto, e tinha que ser dominado isso. Por quê? Porque era fora do controle. Era fora do controle e era fora do conhecimento deles. Eles não conseguiam entender o que essas mulheres faziam. Então, como eu não entendo o que essas mulheres fazem, como eu não entendo qual que é o movimento delas, a gente controla elas. E lembrando, essas mulheres não eram só caçadas por homens, tá? Eram caçadas por homens e mulheres. Ok? Todo mundo me entende? Eram os dois que caçavam esse perfil de mulheres. Idade Média. Durante a Idade Média, o cristianismo se espalhou pela Europa e criou uma atmosfera de suspeita em relação a práticas não cristãs. Mulheres que praticavam medicina herbal, partos, que faziam partos e outras formas de cura eram frequentemente rotuladas como bruxas e consideradas uma ameaça à autoridade religiosa e social, porque elas faziam curas. Porque quem deveria fazer cura era o padre, era o sacerdote, era ele que era a peça principal, ele era a pessoa principal. Como que as pessoas não estão buscando ele, estão buscando essas mulheres? Então, novamente, elas eram caçadas porque elas faziam curas, só que eles não entendiam como que elas faziam isso e elas não tinham sim para fazer isso. Por que que elas não tinham sim? Porque eles não entendiam como que elas faziam isso. O período mais notório da história da bruxaria foi durante a caça às bruxas no século XVI e XVII. A última bruxa caçada e morta na Escócia foi em 1930, tá? Quando milhares de mulheres e alguns homens foram acusados, julgados, executados por supostas práticas de bruxaria. As razões por trás dessas perseguições incluíam misoginia, intolerância religiosa, disputas de poder e crises sociais. Eu já vou falar sobre isso, que é bem legal. Estereótipos de gênero. As mulheres eram frequentemente alvo da caça às bruxas devido aos estereótipos de gênero que associavam a fraqueza, emotividade, suposta propensão a pacto com o diabo. Então, quem eram as mulheres caçadas na Escócia geralmente eram mulheres fracas na sociedade, que não tinham proteção na sociedade. Quem escreve quem são essas mulheres? Eram consideradas bruxas. Quem que eram essas mulheres? Qual que era o perfil delas? Escrevem aí, quero saber. Exatamente. Viúvas ou solteiras. Eram somente essas mulheres que eles caçavam, que elas não tinham proteção masculina, tá? Perfeito, exatamente isso. Então, elas eram desprotegidas. Aí talvez você encontre mais uma crença aí dentro de você. O quanto ficar sem um homem pode ser desesperador, porque as mulheres caçadas na Europa e ditas como bruxas, todas eram viúvas ou solteiras. E outra coisa que eu quero voltar aqui e trazer para vocês, que é muito legal a gente estudar tudo isso, propensão ao pacto com o diabo. Então, vamos supor o seguinte, que você tinha, sei lá, você nasceu faltando um dedo. Para eles, tu tinha um pacto com o diabo. Você teve uma filha e essa filha tem uma deficiência física. Para eles, você tinha um pacto com o diabo. Tudo aquilo que fosse diferente, tudo aquilo que não fosse convencional, você era taxada com um pacto com o diabo e tu era morta, excluída da sociedade, porque você era um risco para todo mundo. Então, a maioria das bruxas mortas eram simplesmente perseguição e desconfiança, mas nada era comprovado, que elas faziam coisas e tananana. Eu mostrei quando estava na Escócia como que eles faziam para matar essas bruxas. Então eles prendiam elas, né? Vamos supor essa mulher de 1930 que foi a última morta na Escócia. Ela era uma mãe sozinha de uma filha com deficiência física. Então, para a sociedade, essa mulher era um risco porque era uma mulher solteira e a filha com deficiência física, ela tinha um pacto com o diabo.
Então, eles pegavam essas mulheres, o que que eles faziam? Eles deixavam essas mulheres sem dormir. Então, assim, eles deixavam elas 2, 3 dias sem dormir. O que que acontece com uma pessoa que não dormia, tá? O que que acontece com uma pessoa que não dormia? Desculpa, 1730, tá? Eu falei 1930, 1730. O que que acontece com uma pessoa que não dormia? Ela delira, exatamente isso, ela fica alucinada. Então, o que que eles falavam? Deixava elas sem dormir e aí eles começavam: "Você tem um pacto com o diabo, o que que você está fazendo que" e aí elas e como elas estavam loucas, fora de si, elas diziam que ela tinha sim, um pacto com o diabo, elas diziam que elas faziam x, x, x coisa, e ali eles falavam que ela realmente, confessou que ela tinha esse pacto com o diabo, e então eles iam matar elas. Todas as mulheres que faziam chás, que mexiam com plantas, que trabalhavam com plantas, todas elas eram ditas como bruxas. E aí hoje nós estamos quase todas dentro da doTERRA mexendo com óleos essenciais. Consegue perceber o quanto é desafiador você entrar e trabalhar com óleo essencial dentro das suas memórias de bruxaria? O quanto esse dizer sim pode ser dentro do teu coração muito difícil, muito difícil. E é isso que eu quero que vocês percebam, o quanto a gente resiste em aprender uma cura, o quanto a gente resiste em aprender a usar as plantas, o quanto a gente resiste em aprender a usar os óleos essenciais e falar, a gente usa óleos essenciais. Ai, não falo. Só falo para as amigas. Consegue entender a memória que vocês têm aí dentro de vocês? Ah, não tenho coragem de ficar falando que eu trabalho com óleo essencial. Eu não tenho coragem de ficar falando que eu mexo com plantas. Não tenho coragem. Quem é aí dentro de você que não tem coragem de falar que trabalha com plantas? Quem é aí dentro de você que não tem coragem de dizer que trabalha com óleo essencial? Não é você. Mas existe alguém aí dentro de você que não tem coragem de dizer isso. Gente de Deus, o evento de Foz do Iguaçu vai ferver. Aquelas águas lá das cataratas vão ferver. Porque nós vamos trabalhar todas essas memórias aí dentro de vocês. E aí, né, no evento de Gramado, eu trouxe uma experiência para as meninas. Foi a experiência mais linda de todo o evento. Eu não posso ficar falando, gente, porque às vezes as alunas que nunca foram vão ficar desesperadas. Mas vocês lembram o que, que a gente viu lá? Sheilinha lembra, Sheilinha, Jesus amado, estava quase rezando um terço antes de entrar no movimento. E aí viveu lá toda a experiência. Por que, que eu tô brincando? Sheila evangélica, gente. Eu tenho vários alunos evangélicos. E aí a gente cria umas coisas, né? Sheilinha estava morrendo de medo, quase rezando um terço, já pedindo perdão pelos pecados antes de começar qualquer coisa, e viveu uma experiência maravilhosa lá no evento. Ela ficou super emocionada. Eu fiquei emocionada, eu comecei a chorar de ver o negócio dela lá acontecendo. Então, quando você tem medo de falar, quem é que aí dentro de você tem medo de falar? E é isso que a gente vai trabalhar no evento de Foz, tá? Essas memórias que estão dentro de mim, que estão dentro das mulheres do meu sistema familiar e que me impedem de viver a minha vida com plenitude hoje, que trazem crenças para mim, que me podam, são experiências que elas viveram que hoje eu não consigo viver na minha plenitude. Hoje a gente não tem mais guerra, hoje a gente não tem mais caça às bruxas, mas eu não consigo falar que eu trabalho com óleo essencial, porque eu morro de medo de ser julgada, das pessoas me apontarem o dedo, sei lá o que, que as pessoas vão fazer. Lembram que quando uma vez vocês me perguntaram, Mara, o que, que as pessoas falam que você dá curso de cartas sistêmicas? Falei, gente, nunca ninguém falou nada, porque eu não tenho essa crença. E vocês precisam trabalhar essa percepção aí dentro de vocês. Eu já trabalhei essas crenças lá atrás.
Agora tá na hora de vocês trabalhar. Então, essas mulheres, elas eram caçadas por inúmeras situações que fossem diferente do que o convencional dizia. E talvez você se sinta julgada, se sinta ameaçada por ser diferente do que a sociedade julga, do que a tua comunidade julga. Por isso que a gente cria movimentos, eu crio movimentos entre nós, onde nós possamos ser a nossa verdade, onde não tem julgamento. Eu nunca cobrei e nunca vou cobrar de uma aluna minha um namorado, um casamento, um filho. Vocês nunca viram eu cobrando isso delas. E eu nunca vou cobrar. Por quê? Porque a gente precisa viver a nossa experiência aqui. A gente já é cobrado no mundo de diversas formas. A gente precisa ser acolhido. Você precisa estar num lugar onde você possa ser quem você é. Eu com os meus alunos, quando a gente está nos eventos, eu sou quem eu sou. Eu sou ali, limpa, falo aquilo que eu penso, falo aquilo que está dentro de mim, me relaciono com vocês, fico com vocês, porque é incrível quando a gente está juntos. Então, qual é a parte, ou quem é que está aí dentro de você que não pode falar, que tem medo de ser julgada, que tem medo de ser apontada? É isso que a gente precisa perceber. Deixa eu ver aqui. A Sandrinha, o tarô também, para mim, estou sempre fugindo. Eu não tenho nada de medo de vergonha. Camila, Camila lindona. Acho que sou bruxa nata. Nunca tive medo disso. Pelo contrário, de pequena acendia incenso no quarto e adorava minhas tias mexer com planta. Ao mesmo tempo, a bruxaria hoje é vista como o arquétipo do rebelde. Do rebelde. Quando você mexe com isso, ai, quero acender vela, quero acender incenso, quero fazer não sei o quê, é o rebelde. É o rebelde que tem aí dentro de você. Quando eu era adolescente, eu tenho até hoje guardadas minhas bruxas. Eu amava a bruxa. No meu quarto eu tinha um altar e eu tinha bruxa em toda a parede assim pendurada, sabe essas bruxas assim penduradas? Amava, não tive coragem de me desfazer delas. E era o meu ato de rebeldia. Tipo, todas as meninas eram bonitinhas, eram educadas, eram comportadinhas, tinha um quarto rosa. Eu tinha o quarto nada a ver. Meu quarto era cheio de bruxa. Então era a forma de eu mostrar minha rebeldia. Minha mãe, nada a ver dessas coisas. Minha mãe nunca entendeu dessas coisas, mas sempre me respeitaram. Nunca pediram para eu tirar, nunca falaram para mim, arranca essas coisas aí que isso aí não tem nada a ver, tira essas coisas, limpa esse quarto. Nunca. E aí aquele processo, né? Quando você deixa, isso passa mais rápido. Então, teve um momento que eu tirei tudo. Tirei tudo, guardei, tenho todas guardadinhas e numa caixa e passou. Então, é a forma da gente mostrar para o mundo que eu penso diferente, de que eu sou diferente e de arriscar, né? Porque as bruxas no passado eram mortas. Aí aquela coisa assim, quero ver quem que vai me matar. Quero ver quem que vai me pegar. Você consegue entender que é um ato de rebeldia? É o ato de rebeldia hoje, é o rebelde que tem aí dentro de você. E tá tudo certo. O mais importante é você entender qual o movimento que tem por trás disso. Qual o movimento que tem por trás disso? Então, hoje, se você tem um filho, uma filha adolescente, eles vão estar no movimento de rebeldia. Eles vão fazer totalmente diferente daquilo que você espera. Eu lembro que, olha só, meu movimento de rebeldia era tão grande que meu pai, naquela época, ele era do PMDB. E aí eu não gostava do PMDB. Eu colocava no meu quarto foto do concorrente do PMDB. Tinha, não é concorrente, é do outro lado lá. Colocava na janela no meu quarto. Pensem só. Essa era a forma de eu me rebelar contra o meu pai, sem falar que eu estou me rebelando contra você. Então, ao invés de eu ter embates físicos, eu me rebelava dessa forma. E aí, e eles sempre me respeitaram. Meu Deus, acho que eles são assim iluminados, porque eu tinha tudo. A minha família não tem nada disso, não tem ninguém que gosta dessas coisas, ninguém que faça essas coisas que eu faço. Para minha mãe, acredito que aquela época das bruxas que eu ficava fazendo no meu quarto, aquilo é uma loucura.
Minha mãe, gente, é a pessoa mais pé no chão no mundo. Ela é muito mundo material, ela não tem nada a ver com o mundo espiritual. Um dia ela fez o curso das cartas sistêmicas, que eu achei um milagre. Milagre, porque para ela isso aí é uma loucura, é coisas de outro mundo, mas sempre se relacionaram com isso. Então você conseguir entender quais são os seus movimentos de rebeldia. Até hoje você tem movimentos de rebeldia. Até hoje. Talvez o que eu faço hoje continua sendo um movimento de rebeldia, que não faz sentido nenhum com aquilo que eles vivem na vida deles. Não sei também, ou faz tudo a ver. Meu pai sempre adorou essas coisas de benzedor. Meu pai sempre foi em tudo. Meu pai e meu avô. Meu vô, gente do céu, se o benzedor falasse que meu vô tinha que, sei lá, dormir fora de casa 5 dias, ele ia dormir fora de casa 5 dias. Sempre acreditaram muito nisso. Minha mãe já é totalmente diferente. Então perceba qual o movimento de rebeldia que tem aí dentro de você. Que talvez você vive até hoje. Que você afronta a sociedade. Que é a forma de você mostrar, igual eu falei pra vocês. Ai, quero ver quem que vai me matar. Vou colocar umas bruxas aqui. Quero ver é o teu enfrentamento em relação ao mundo, em relação à sociedade, em relação às pessoas. É a forma de você mostrar o rebelde que você tem dentro de você. E todos nós temos o rebelde dentro de nós. Todos nós. Todos nós. Eu ia surtar se meu filho colocasse a foto do Nini no quarto dele. Pensa que eu colocava o concorrente no meu quarto. Minha mãe dizia sempre que era uma criança, era coisa da minha cabeça, mas quando os calos apertavam e apertavam, ela sempre pede, fala com as tuas bruxas, no caso eu. É uma bruxaria desde pequena também. Meus filhos me pedem ajuda quando precisam. Meu apelido de adolescente era bruxinha, ó, assim. Não consigo falar o que sei para minha família, são todos muito religiosos. Meninas, eu querendo pedir exoneração do cargo público estável com salário altíssimo. É teu ato de rebeldia também. Eu sou rebelde na família, gosto de saber de tudo, aprender das bruxas, umbanda, tudo. Então, todas nós temos, né? Para vocês terem ideia, aqui se chama secretas. Secretas no grande salão. Vocês acham que vocês são tudo anjinhos para estar aqui dentro. Todas vocês têm algum tipo de rebeldia. Por quê? Porque a gente está fazendo algo escondido de todo mundo. Então, vocês têm a rebeldia aí dentro de vocês. O que a gente tem que fazer? Ter consciência dos nossos movimentos. Então, o que eu trouxe no nosso encontro de hoje? A consciência das crenças que você tem em relação aos homens, em relação a se sentir sozinha, frieza em relação às pessoas, medo de perder, tudo isso, sabe? Construir essa consciência toda, porque o caminho de solução começa pela consciência. Existe aquela frase, quando vem a consciência já está resolvido. Talvez muitas de vocês tiveram insights incríveis aqui. Coloca aqui para mim, quem teve insights aqui na aula, tipo, nossa, Mara, entendi um movimento que eu tenho dentro de mim. Entendi uma atitude, entendi algo, para eu ver se foi bacana para várias pessoas, se a gente conseguiu colaborar com vocês nesse processo todo. Muitas são convidadas para estar aqui, mas nem todas entram. Exatamente. A Fernandinha, a Tati, a Raquel, a Bru, Ana, a Lu, Lindona, a Cida, a Ana, a Bruninha, Selma. Perfeito. E cada vez mais, eu quero que a gente vá nesse mais profundo. Eu sempre trabalho com vocês essa questão da psicanálise, da gente conseguir compreender. Porque é uma sessão de psicanálise é o quê? Eu entender os movimentos que estão por trás dos meus movimentos. É exatamente isso. Nós vamos trabalhar todos esses conteúdos no evento presencial de novembro. Se organizem para estar lá. 15 e 16. Já comprem o acesso com desconto para vocês, pelo amor de Deus, para depois não virem com choradeira que perdeu o acesso com desconto. Vamos fazer o nosso diagnóstico? Bora fazer o nosso diagnóstico, tá? Bora lá. Qual que vai ser a pergunta? A gente vai começar. A gente vai começar aqui e vamos fechar em novembro no evento presencial. A pergunta é: qual é a mulher que existe em mim? Qual é a mulher que existe em mim? Que é essas mulheres que estão aqui atrás, entenderam?
dessas experiências todas, qual é a mulher que existe em mim? Qual é essa mulher que está aqui dentro de mim, que traz essas crenças, que traz essas percepções? Eu vou tirar 3 cartas e vocês vão escolher. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. Qual a mulher que existe em mim? Primeira carta, segunda carta, terceira carta. Agora entendi por que me chamavam de Gabriela quando eu era pequena. Tinha a ver com a novela antiga de uma moça rebelde que subia no telhado. Olha aí a Simone, total rebelde. Carta 1, carta 2 e carta 3, tá? Vamos começar pela carta 1. Sente no coração qual é a tua carta. Ela vai representar a mulher que tem aí dentro de você. A carta 1, olha só. Se vocês tinham dúvidas, tá? Se vocês tinham dúvidas se essa mulher do passado existe dentro de você, essa carta confirma isso. Existe uma mulher do passado aí dentro de você. Esse cavalo, ele não caminha, ele corre. O que que isso representa? Você precisa correr para olhar para isso. Existe uma mulher no passado aí dentro de você e você precisa correr para olhar para isso. E ela te traz uma memória de dor. A espada é dor, sofrimento. Existe uma mulher do teu passado que está aí dentro de você, que tem uma memória de profunda dor e sofrimento, e você precisa olhar para ela. Aninha, coloca que no evento de Foz do Iguaçu, nós precisamos olhar para essa mulher. Quem é essa mulher que tanto dói, que tanto sofre dentro do meu sistema familiar, que eu preciso olhar? Quem escolheu a carta 1, tudo certo? Tudo bem? Sim, sim? Bora lá. Vamos para a carta 2. Perfeito, Aninha. A Cris escolheu a 2. Quem mais escolheu a 2? Salminha, a Marlene, Fernanda, Sil, Michele, Lu, Gi, Sônia, Diandra, Ana, Vanderleia. Ó, várias a 2. Prestem atenção. Quem é a mulher que está dentro de mim? Que ainda existe a dor? É a mulher que não pôde viver nas relações de forma feliz, de forma apaixonada, de forma inteira. Quem escolheu a 2, existe uma mulher que não pôde viver o seu relacionamento, que não pôde viver a sua paixão, que não pôde viver com um homem. Existe uma mulher que foi separada do masculino. Ó, Cris, muito sentido, a Marlene, exatamente. E aí é a dor da separação com o homem. Eu tenho uma dor aqui dentro dos amores não vividos. Bah, gente, isso aqui vai ser pesado. Ô, Aninha, anota também. Amores não vividos. Vamos ter que trabalhar. Putz, mostrou isso no meu campo sábado e agora não. Minhas avós, mães. E aí a gente vai olhar isso no evento. Senhor de misericórdia, que nos ilumine nesse evento. Vão prontas. Sabe aquela coisa? Vai que armadura. Porque o tiro vai ser forte do outro lado. Vai que armadura. É isso mesmo, Mara. Jesus amado. Começa pela avó materna. Minha mãe sempre conta que fez a escolha errada. Isso é muito forte, total sentido. Minha avó queria ser freira e foi obrigada a se casar. E aí vai. E aí vai. Quem escolheu a carta 3? Simone. Simone, Alessandra, Liana, me aguarde. A Ju, Carmen, Suzana, sabe qual é a dor que vocês têm aí dentro de vocês? Vão cair de costas, porque eu sei a história de algumas aqui e faz total sentido com essa carta. Sabe qual é a dor de vocês da 3? Não viveram em família, não puderam viver em família, não puderam
viver a experiência da família. Eu perdi a família lá atrás. Eu não pude viver a experiência da família. Então, hoje, ou eu tenho família e cuido muito desse povo, ou eu não tenho família. Não tenho marido, não tenho filhos. Amores da minha vida. Ana, anote tudo, pelo amor de Deus, vocês vão ter que trabalhar com esse povo, com esse negócio todo aqui. A Carmen. Exato, exato. A gente ri pra não chorar, gente. Mas é grave. A coisa é grave. Sim, rindo de nervoso. Eu dou uma risadinha aqui, gente, só pra gente descontrair. Mas isso aqui, trabalhado no evento presencial, é de tremer as estruturas. A Sil já chorou. Tem que esperar até novembro mesmo? Tem que esperar até novembro. Vai passar rápido, meus amores. Vai passar rápido. Aguardo. Enquanto vocês veem, a gente já vai estar lá. E a gente vai viver todas essas experiências. Sheilinha. Sim, vamos se preparando psicologicamente. Psicologicamente vai dar tudo certo. Vou cuidando de vocês até lá. Ana, anotou os 3 pontos que a gente precisa trabalhar lá, tá? E aí, vocês, pelo amor de Deus, tentem lembrar lá no evento qual que é a carta que vocês escolheram para a gente trabalhar, porque vai ter o grupo de quem não teve família, perdeu a família, o grupo de quem as mulheres não puderam viver um grande amor e o grupo de as mulheres que têm profunda dor. Então a gente vai separar e cada uma vai, tem gente que de certo vai estar em todos, mas vai dar tudo certo. Lembrem das cartinhas de vocês. Se vocês não lembrarem lá, a gente vai encontrar alguma forma de vocês lembrarem, tá? E ajudar vocês, mas tentem lembrar. Ainda mais que a minha carta foi a primeira, Sheila maravilhosa. A Suzana, 1 e 3 para mim. Perfeito. Anotem, isso, anotem em algum lugar, anotem, ou qualquer coisa, ó, se vocês perdem, sabe, tipo, Mari, eu anoto, mas não sei onde eu anotei, mandem para Ana. A Ana é um computador ambulante. Ana, meu nome, Olga, carta X. A Gra, Ana, meu nome, Gra, carta X. Aí a Ana vai lembrar de todo mundo, vai chegar lá no dia do evento, a gente vai pegar a planilha. Esse grupo vai para cá, esse grupo vai para cá, esse grupo vai para lá. Ó, Adriana, minha internet caiu. Ixi, Adri Maria. Vê depois, vê depois. A Aninha ajuda vocês. Meus amores, agradeço a presença de cada uma nesses encontros. Quando eu criei as secretas, era isso que eu tinha dentro do meu coração. Que a gente se reunisse e que a gente se trabalhasse, que fosse um lugar seguro para a gente se trabalhar. Que fosse um lugar onde a gente pudesse viver as nossas experiências aqui e que a gente pudesse se curar de vários conteúdos, e a gente virar a página de várias coisas, virar a chave de várias coisas. E é exatamente isso que a Secreta vem fazendo até hoje. Ela nunca vai parar, nunca vai terminar. É uma delícia estar com vocês. Nunca é um trabalho estar aqui com vocês. É uma bênção, é um presente que eu tenho ter vocês aqui, tá? É um presente. E desejo uma linda noite para vocês, que vocês durmam bem, que agora vão lá cuidar dos maridos, dos filhos, que tá todo mundo esperando, porque Senhor amado, sem a gente parece que ninguém vive. E bora lá, seguimos em frente. Amanhã nossa folguinha. Quinta-feira de manhã, quem tá na Black tem Black. Quinta-feira à noite, quem tá na mentoria tem mentoria. Então a gente se encontra. Obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo gigante no coração de todo mundo. E lembra de comprar o teu ingresso com valor promocional para você não perder a promoção, porque eu não quero choradeira depois que perdi a promoção. Garante o teu valor com promoção. Beijo, beijo. Tchau, tchau.